Seja bem-vindo a mais um episódio do Capsvania, explorando o universo não apenas da franquia Castlevania, como também daqueles jogos únicos e especiais que foram influenciados por ela. E claro, se você gosta de vídeos como esse, temos assim o estilo Caps Lock de fazer vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Talvez considere nos apoiar em padrim.com.br/capslock ou apenas assinar o nosso canal aqui no YouTube. Faz muita diferença e nós agradecemos, de verdade. E quando se fala de influência e Castlevania, um tópico que muitas vezes é deixado de lado é o tema de jogos paródia. O que é uma paródia de um jogo? E o que é um clone? O que é uma inspiração? Um bom jogo que explica bem isso é Kid Drácula. Este é Akuma Joe Special Boku Drácula Kun, ou como é conhecido na Castlevania Collection lançada pela Konami, Kid Drácula, uma paródia de Castlevania criada pela própria Konami. Curiosamente, jogos de paródia são uma tradição comum e antiga entre os produtores de jogos japoneses. Menos comum hoje em dia, mas uma constante no passado. Deixe para a Konami, quando ainda era uma empresa capaz de produzir algo criativo e único, inspirado por seus jogos e franquias, fazer uma paródia de sua própria franquia-chave na época do Nintendinho, ao invés de se tornar a pústula fedida de vergonha e câncer que ela é hoje em dia. Videogames. Kid Drácula não é apenas uma paródia de Castlevania, como também é uma paródia de Mega Man. E isso fica explícito tanto no level design como no gameplay do próprio jogo. É curioso notar que existe uma diferença entre os conceitos de parodiar para produtores japoneses e americanos, onde produtores de games europeus ou americanos usam paródia como uma forma de sátira e comentário que dá origem a franquias como Grand Theft Auto e suas críticas satíricas e rebeldes ao mundo do crime e de jogos exagerados. Outras franquias antigas abraçam a ideia como Leisure Suit Larry, por exemplo, ou jogos específicos como o pedaço de lixo conhecido como The Return of Matt Hazard para Xbox 360 e PlayStation 3. O conceito de paródia e sarcasmo em videogames existe há décadas, enquanto no Oeste as empresas satirizam gêneros e ideias, dando a origem a jogos como Conker's Bad Fur Day. No Leste, no Oriente, as empresas tendem a parodiar jogos diretos, não como uma forma de pegar ideias uns dos outros, mas sim criar suas próprias ideias sem esconder a referência de origem. Por exemplo, Dimension Tripper Neptune Top Nap, jogo de 2022, que dá a franquia Neptunia, que por si só já é uma grande paródia e sátira da indústria dos videogames. Mas nesse caso, também é uma paródia de jogos como Afterburner e Space Harrier. Mas volte no passado e vai encontrar jogos como Sexy Parodius, um jogo paródia da franquia Gradius, por exemplo. Opções? Essas não faltam. A diferença essencial aqui é que onde as produções americanas e europeias tendem a fazer piada com gêneros e ideias de jogos inteiros, as produções japonesas tendem a fazer piadas de si mesmas, ou umas das outras, e Kid Drácula se encaixa exatamente nisso. Não apenas sendo um jogo da Konami fazendo piada com uma franquia da Konami, como ao mesmo tempo faz piada com todo o gênero de produção de jogos da Capcom dos anos 80 e 90, em particular a franquia Mega Man, mas nunca com um aspecto de crítica ou cinicismo, mas muito mais como uma celebração, uma homenagem. Também vale a pena lembrar que a própria franquia Castlevania, em seu primeiro jogo, carrega um bom peso de homenagem e sátira, com seus créditos referenciando monstros clássicos e atores do mundo dos filmes de monstros de terror da época, um artefato de uma época onde, por seu próprio nome nos créditos de um jogo, ainda não era visto como algo esperado ou comum. Kid Drácula faz parte deste mundo de paródia, como uma parte semi-canônica do universo de Castlevania, não sendo um Drácula jovem, mas sim um filho do Drácula, que você pode livremente interpretar como uma versão cartunesca e mais light do próprio Alucard. Mas Kid Drácula não é Alucard, ele é Kid Drácula, e ele luta contra todo tipo de monstro, no metrô, no tubo espacial, no alto do prédio, ou no castelo do próprio Drácula. A história aqui, ela é simples. Kid Drácula desperta de seu sono eterno, ao descobrir que um rei demônio resolveu roubar o seu lugar no seu trono. E agora Kid Drácula parte em missão para resgatar o seu legítimo lugar como o único dono do trono de todos os demônios do inferno, enquanto parecendo uma cebola rechonchuda fofinha.
Lançado originalmente em 1990, Kid Drácula abraça o universo satírico de Castlevania, mas com uma jogada de Mega Man, como falamos, onde Kid Drácula ataca com suas bolas de fogo que podem ser carregadas ao segurar o botão de tiro, ou modificadas ao longo do tempo, e tem inclusive mais versatilidade e controle do que qualquer jogo do Mega Man desta época, onde não apenas o tiro e salto de Kid Drácula é rápido e preciso, mas você também pode atirar em múltiplas direções, como logo para cima, o que dá a Kid Drácula mais opções de ataque, como também permite um design mais complexo de encontros e desafios, ao qual o jogo faz total uso, pois apesar de seu jeitinho meigo e simples, esse jogo não é nada fácil. Ou seja, em 1990, o jogo paródia de Castlevania da Konami, que parodiava Mega Man, tinha mecânicas como tiro carregável e multidirecional que até aquele momento nem haviam aparecido entre os jogos do Mega Man. Lembra daquela época em que a Konami tinha algum tipo de respeito referente aos jogos que ela produzia e lançava? Então... Pois é. Ao final de cada fase, você pode gastar as moedas colecionadas em pequenos minigames, esses lhe permitindo uma chance bem aleatória e conseguir vidas extras. Vidas extras que você definitivamente vai precisar, pois apesar de todas as suas discretas qualidades, esse jogo vai comer vidas se você deixar. Aliás, você só consegue moedas matando inimigos com um tiro carregado do Kid Drácula, o que automaticamente obriga o jogador a planejar seus ataques com mais calma e paciência, e o recompensa por isso imediatamente no próprio jogo, o que é uma forma bem criativa e interessante de aplicar uma mecânica de risco e recompensa, já que isso significa que você vai precisar ficar vulnerável enquanto carrega e mira o seu próximo tiro. E como se não bastasse as comparações com Mega Man, a cada chefão derrotado, Kid Drácula absorve um novo poder, no total de 8 usos especiais para seus tiros e magias, que o jogador pode usar como bem desejar. Essas habilidades extras variam em mais do que apenas tiros de dano e ataque, pois algumas lhe dão habilidades, como se transformar num morcego e voar pela fase, ou como paralisar o inimigo, ou como inverter a gravidade e andar pelo teto. Embora no jogo em si não se tenha muitas oportunidades para se usar essas habilidades, exceto nos trechos mandatórios, onde o jogo já espera que você as tenha e as utilize, o que é geralmente uma oportunidade perdida, pois algumas das habilidades de movimentação que o jogo libera permitiriam explorar muito mais a respeito dos mapas e onde Kid Drácula pode chegar. Mas como o jogo é linear, você vai adquirir as habilidades numa ordem específica, o que por um lado é como a franquia Castlevania sempre foi, em fases lineares de progressão contínua, mas a aquisição de poderes e chefões que expandem o seu arsenal de opções e habilidades é fundamentalmente uma mecânica originária de Mega Man. As homenagens e sátiras estão presentes no jogo durante toda a sua duração, onde a primeira fase nada mais é do que uma homenagem a Castlevania diretamente, comprimindo o que seria todo um jogo de Castlevania numa única fase, onde você pode detonar em alguns poucos minutos, do clássico salão, a torre do relógio, até a escadaria externa que o leva até o salão do próprio Drácula. Mas a partir deste ponto, o design das fases é muito mais próximo do que você conhece de jogos da série Mega Man, com seções em trilhos automáticos, fases de plataforma debaixo d'água e fases de gelo com piso escorregadio. Mas é claro que em tradicional característica de jogos paródia da época, você também tem chefões mais bizarros, como um chefão de fase não sendo nenhuma luta, mas sim a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, que desafia você num jogo de perguntas e respostas sobre jogos da Konami e sobre o jogo do Kid Drácula até então. E claro, como não poderia deixar de ser, Kid Drácula é o jogo da franquia Castlevania que vai aonde nenhum outro jogo da franquia jamais teve coragem de ir, onde a última fase tem um tubo que leva você até o espaço! E além, para que Kid Drácula possa enfrentar o Rei Demônio e recuperar o seu trono. Porque é claro que sim. Kid Drácula não é o tipo de jogo que faz sucesso no Brasil. Para a vasta maioria dos fãs de Castlevania, ele é apenas aquele outro joguinho estranho, que parece infantil, mas na verdade é tão desafiador quanto alguns dos Castlevania que foram lançados na mesma época. E fora disso, não é um jogo que tem um apelo real à vasta maioria dos fãs do gênero. Da mesma forma, aqui no Brasil, nós não temos uma grande cultura de apreciação desses jogos paródia e seus significados, visto que muitos deles nem saíram do Japão, ou muitas das referências não são traduzidas ou entendidas plenamente aqui no Brasil. Kid Drácula, para nós, ele é apenas mais um Castlevania, feito pela Konami, canônico na franquia,
extremamente curto, de alta dificuldade e bem divertido. Talvez o estilo visual não seja atraente para a maioria, mas é um jogo tão diferente e único em seu meio que eu absolutamente precisava conhecê-lo em minha jornada eterna para conhecer mais a fundo o universo de Castlevania aqui no Capsvania.